Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do Conexão Popular, hoje tendo o prazer de receber Isaac do Carmo, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Isaac, candidatura puro sangue, ainda vira hoje? Você acha que logra êxito? Em São Paulo, por exemplo, rapaz, o Lula namorando o Kassab. E ali uma possibilidade até de uma coligação para a prefeitura. Aqui pode dar eco essa conversa lá, Kassab lá, Antônio Mário Ortiz aqui, do PSD, pode acontecer isso. E a candidatura puro sangue, que o PT, durante um certo período, defendeu, né? Sempre, ou era o PCdoB, ou era o PCB, o PSB, mas o PT sempre prezou por isso. Hoje não, o PT hoje coliga com o PMDB, PP, PR. Hoje é importante ganhar a eleição? Miguel, eu acho que o presidente Lula já demonstrou, quando ganhou a primeira eleição e depois na segunda, que você não consegue administrar de uma forma isolada. Né? E também você não consegue vencer com um projeto puro sangue, como você está colocando aqui. De fato, era um pensamento que o PT tinha, acredito que aí nos seus primeiros períodos de vida, né, o PT que fez recentemente 32 anos de existência, inclusive estive lá em Brasília nessa comemoração importante do nosso partido. E nós temos claro que é importante você construir uma base de aliança, mas sem você abrir mão de princípios importantes que o partido defende. Então, por exemplo, o partido defende para todas as eleições municipais a questão da criação do Conselho do Orçamento Participativo. O partido defende que as secretarias tenham autonomia, o partido defende que a gente de fato discuta a saúde pública com seriedade, de forma que o cidadão precisa ser tratado. O partido defende que nós temos que investir muito na questão da cultura, na questão do lazer, na questão da qualificação profissional. Né? Então, são princípios que a gente vai trazer para essa campanha e qualquer partido que estiver conosco vai ter que estar coligado e antenado com esse projeto político, assim como outros partidos que nós estamos discutindo têm boas ideias e nós vamos receber para o nosso programa de governo. Então, esse debate no PT está superado, principalmente pela demonstração que o presidente Lula tem dado e outras prefeituras também que nós conquistamos, passo importante foi essa da coligação. O PT mudou? O PT precisou mudar para que efetivamente a gente pudesse mudar a vida das pessoas para melhor. E foi em função disso que o presidente Lula, no seu governo, conseguiu tirar mais de 40 milhões de pessoas da linha da pobreza, conseguiu fazer com que o país hoje é uma referência mundial em termos de crescimento econômico, junto com Rússia, Índia e China, são os países que mais crescem em termos de PIB no mundo e que geram emprego, como o Brasil tem gerado nos últimos anos. Sobre aquela questão dos ministros que foram demitidos do governo sobre o suspeito de corrupção, eu acho que é um dos pontos mais positivos do governo Lula e principalmente da Dilma agora, porque antigamente era corrupto e não se, né? A imprensa tinha pouco acesso, né? E hoje não, a imprensa tem esse grande mérito de denunciar e o PT a discussão já não fica enrolando, não, já põe para fora mesmo. É a época de maior corrupção ou é a época em que se apura mais? É que se apura mais, com certeza. É um grande mérito do PT. Essa questão. Não, e como eu disse aqui, cara, o PT criou, e aí, não o PT, não, o governo Lula, porque outros partidos também faziam parte dessa base do governo, criou mecanismos importantes de fiscalização do executivo. Né, que não se tinha antes. Levantaram o tapete. Levantou o tapete. Então, se tem denúncia, que faça denúncia, que faça investigação e que a pessoa que está sendo denunciada que seja afastada. Como foi feito durante o período do presidente Lula e como tem sido reafirmado agora durante o período da presidenta Dilma. Isaac, você é candidato a prefeito, você quer ir para o segundo turno, de preferência vencer no primeiro turno. Você quer ir para o segundo turno e vencer a eleição no segundo turno. Mas se a gente levar em conta a pesquisa do Jornal Vale, você não iria para o segundo turno. Eu tenho certeza que você vai crescer, né, muito mais do que esses 2,5%, mas hoje é 2,83%. Hipoteticamente, você tem que pensar no futuro, né? Você tem que fazer uma campanha hoje já pensando numa aliança no futuro. Não agredir talvez um futuro companheiro, futuro agregado no segundo turno. Nesse caso, de mantendo a pesquisa até o final, PV, PSDB, Padre Afonso ou Ortiz Júnior, qual caminho você tomaria? Eu não preciso nem ser primeiro, eu quero reafirmar que eu não tenho dúvida que nós vamos trabalhar para vencer a eleição no primeiro turno. Sim, e com certeza, eu acho possível. que nós vamos ter a oportunidade do segundo turno na cidade, porque pela crise política que a cidade vive, a população vai querer experimentar
com muito mais profundidade quem vai ser o prefeito e vai querer ter o segundo turno. Eu acho que é importante que tenha. Todas as cidades que iniciaram o processo de segundo turno, na primeira eleição teve o segundo turno, isso é histórico, né? Então, eu acredito que nós vamos ter essa oportunidade, e até relembrar aqui, Luiz Carlos e também Miguel, que o PT, nós tivemos na eleição da presidenta Dilma 39% dos votos na cidade. Então, é uma votação significativa, que foi acima até do presidente Lula, que teve no seu segundo mandato 37%. Mas o PSDB venceu na maioria das cidades, venceu né? na maioria das cidades, Vale, historicamente, é conhecido como uma região tucana, né? Mas nós temos crescido em termos de votação do PT aqui no Vale. Tem avançado. Né? E não tenho dúvida que nós vamos crescer muito nessa eleição, em todo o Vale, na Serra e também no litoral. Né? E se acontecer que nós achamos que não vai ser possível, porque nós queremos estar no segundo turno e vencer a eleição também no primeiro, se assim for possível, vamos trabalhar para isso, eu não tenho dúvida que o projeto nosso não vai ser de apoio ao PSDB, até porque nós temos projetos totalmente diferentes de como lidar, principalmente com a questão da coisa pública. Mas isso é por causa de uma questão nacional já ou é uma questão local mesmo? Que a questão local, porque, vamos ter claro, a questão... Nacional, estadual, né? Eu tenho debatido geral. Com muita tranquilidade, Miguel Luiz Carlos. A situação que a cidade vive, que aprofundou a questão de denúncia de corrupção, nós vivemos nos últimos 30 anos. Taubaté sempre teve uma gestão, né, e mesmo sob o comando do PSDB da cidade, uma gestão que não foi descentralizada. Uma gestão que o prefeito que tinha autonomia, o prefeito que manda. Então, quando nós falamos, nós queremos romper com esse modelo, é romper com o modelo dos últimos 30 anos. Mas a população apoiou esse modelo de sem participação, esse modelo de meio ditatorial, como se diz, né? A população apoiou porque elegeu por várias vezes. E por isso nós estamos agora, nesse momento, falando que esse modelo está superado. Quando eu digo apoiou, porque elegeu o Ortiz 3 mandatos. Sem dúvida. Elegeu os sucessores dele 3 vezes, quer dizer, então... Mas se nós pegarmos... De certa forma, a população não leva muito em conta essa questão democrática. As últimas 2 eleições, né, a divisão da votação de todos os candidatos era muito expressiva na cidade. Nenhum candidato venceu com 50% mais um dos votos válidos. Né? Isso é história nos últimos 3 processos eleitorais. E a população não fez debate porque não existia candidatura que defendesse esse debate. Aliás, o único que ganhou com mais de 50% foi o Salvador Corrêa, em 1988. Isso. Então, é um histórico da cidade de Taubaté. E não tinha esse debate da importância de você ter uma gestão pública democrática, com orçamento participativo, trazendo um modelo de gestões que são gestões, por exemplo, a gestão do prefeito Luiz Marinho em São Bernardo. Hoje ele tem 78% de aprovação do eleitorado, que era um eleitorado conservador, que era um eleitorado que defendia uma política do PSDB na cidade, né, da direita. Lá quebrou-se o paradigma? Quebrou o paradigma. Hoje o Marinho nas pesquisas está com 78%. Forte candidato, né, ao governo. E também um dos nomes cotados aí em 2014 ser governo do Estado de São Paulo. Né? E que também foi, por coincidência, um sindicalista de sucesso, metalúrgico e trabalhador na Volkswagen, assim como eu também sou trabalhador na Volkswagen. E eu não tenho dúvida... se o metalúrgico teve a capacidade de mudar a história do país, se o metalúrgico está tendo a capacidade de mudar a história de São Bernardo, nós temos toda a capacidade de mudar a história aqui da cidade de Taubaté. E como eu disse aqui, discutindo com a cidade de Taubaté um projeto de 10, 20 anos. Né? Nós sabemos que temos correções para fazer de forma imediata, mas nós não podemos discutir só o imediato. Nós temos que pensar na cidade de desenvolvimento sustentável para 10, 20 anos. Vamos então a isso que você falou de forma pontual. Você quer concluir a pergunta, Luiz Carlos? Não, o que ele diria para a população, deixando o partido do lado, bem que tudo é uma coisa conjunta, né? O que você diria para a população confiar em você? Ó, eu confio que eu vou fazer esse tipo de governo que o PT fez no Brasil, que fez em São Bernardo, confio no Isaac, porque eu, Isaac, o quê? O que você apresenta de currículo, primeiramente, além de sindicalista? Luiz Carlos Miguel, eu tenho uma paixão por essa cidade, né? Eu nasci em São Paulo, na capital. Vim para Taubaté aos 14 anos, então sou cidadão taubatiano já há 23 anos. Né? Eu, no movimento sindical, nós temos demonstrado a importância de você melhorar a vida das pessoas. Nós colocamos o sindicato hoje como um instrumento não só da categoria metalúrgica, mas da cidade. Nós temos efetivamente contribuído com o desenvolvimento da cidade, não só, como disse aqui, no setor metalúrgico, mas na cidade como um todo, com políticas sociais efetivas. E essa experiência que eu tenho vivido no movimento sindical, eu não tenho dúvida que me consolida a cada dia para que a gente possa trabalhar para a nossa cidade de forma efetiva e trazer uma política séria para Taubaté. E pensando em em trazer de novo a autoestima da nossa população, trabalhar com Taubaté na questão da cultura. Taubaté é uma cidade rica, é uma cidade que tem... nós temos aí Mazarope, nós temos aí Siri Campeiro, nós temos Monteiro Lobato, que
que nós poderíamos fazer projetos em níveis nacional na cidade, nós não temos isso hoje, infelizmente. Hoje nunca teve. Nunca tivemos, nunca tivemos. Nunca. Né? E, por exemplo, o Ministério da Cultura apoia vários projetos em várias cidades que têm personalidades com menor expressão que nós tivemos na história de Taubaté. Né? Então, o que falta é projeto. Nós não temos dúvida que nós temos a condição de aglutinar as forças políticas da cidade, as forças econômicas. Por exemplo, nós temos uma relação hoje com todo o setor industrial de muito respeito, de muita credibilidade pela forma que nós tratamos a relação sindical, que é importante o trabalhador ter as suas conquistas, ter um bom emprego, mas é importante que as fábricas tenham uma vida longa de 10, de 20 anos. Para isso a gente tem a capacidade de discutir investimentos. E também eu queria reafirmar aqui que quando eu coloquei o meu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores, é que efetivamente nós vamos trazer o governo federal como nosso principal parceiro. O governo federal vai investir na saúde, nós vamos trabalhar a questão da segurança na cidade. Não dá para admitir, por exemplo, São José dos Campos ter uma escola de qualificação federal, profissional, Jacareí ter e Aparecida ter e Taubaté não ter. Ou seja, não é porque o governo federal não viu Taubaté, porque Taubaté não trabalhou um projeto sério para mandar. Né? Nós temos a questão da mobilidade urbana que precisamos trabalhar de forma efetiva. Transposição da linha férrea, isso é possível? É possível. Araraquara, na gestão do prefeito Edinho, do PT, que o presidente estadual foi feito. Série. Jacareí foi feito. Isso já é uma novela Jacareí foi feito. Agora, nós temos que ter claro que Miguel Luiz Carlos não se faz com recurso próprio de Taubaté. Não tem condição. O orçamento não comporta. O orçamento não comporta. Apoio do governo federal. Então precisa buscar apoio do governo federal e a nossa candidatura, ela tem essa base muito sólida. Por isso eu tenho muita tranquilidade de falar que quando eu coloquei meu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos conversa com o ministro Mercadante, que hoje está na educação, com o presidente Lula, com o ministro Padilha, que está na saúde, com as principais lideranças do PT, para que a gente pudesse efetivamente o que construir na nossa candidatura em termos de compromisso com a cidade, a gente efetivar durante a nossa gestão, não só em 4 anos. Como eu estou dizendo aqui, nós precisamos pensar numa gestão para Taubaté que vá além de 4 anos, que vá além de 8. É pensar em 10, 20 anos e de forma sustentável. E eu não tenho dúvida que nós temos essa capacidade. Em 30 segundos, pela primeira vez eu estou vendo alguém aqui, é isso mesmo, falando em planejamento para a cidade de Taubaté? Sem dúvida. É o que mais a nossa população quer e é o que nossa cidade precisa. E isso se resume em política pública. Política pública. Efetivamente. Do que se começou, independente do partido e da ideologia de quem é. E por isso eu reafirmo aqui a importância de você construir esse planejamento ouvindo a população. Fim do terceiro bloco. Hoje com Isaac do Carmo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e pré-candidato do PT às eleições de 2012. TV Câmara Taubaté, trazendo para vocês informações. Voltamos já já.